Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Eu lidero e acredito em liderança por propósito, que me faz acordar de manhã, mesmo com a situação mais complicada ou menos complicada, esse meu propósito de ter um impacto, de fazer a mudança, de fazer a diferença. Então, quando senão vira só um job. Acho que, para mim, essa diferença de ter uma carreira com propósito, ter empregos. Né? Então, para mim, isso é o ponto número 1. O valor da companhia, o propósito da companhia, neste caso, tem um total fit com o que eu acredito. Então, a gente está falando em ajudar a vida das pessoas. Né? Na hora que você imagina que Brastemp foi uma marca que lançou a primeira lavadora, você tirou a mulher da lavanderia e deu tempo para ela poder desenvolver a carreira. Então, eu acredito nisso. O que você trouxe, assim, às vezes as pessoas não são donas da empresa, mas elas... a gente quer que tenha dor de dono. Eu quero que os meus funcionários tenham dor de dono. Então, esse é um valor que eu carrego. Independente de ser uma empresa de 12 mil funcionários, de faturar bilhões, eu quero que cada funcionário, dentro do seu pedaço, tenha essa dor de dono. Que não desperdice dinheiro da companhia, que faça a gestão da companhia como se fosse a gestão da lojinha dele. Então, esse é um valor que eu acho que cada vez é mais importante. Porque, senão... então eu vou gastar o dinheiro não é meu, da companhia. Então, esse é um valor que eu pessoalmente levo muito forte dentro da organização. Eu acredito também, para que a relação com o funcionário funcione, você tem que estar all in, você tem que estar 100% ali. Senão você vira o quiet quitter. Falar, não vejo aí, faço com a mão esquerda, não tenho indicação. E essa geração mais nova, a geração millennial, se você não tiver o propósito de marca, o propósito de companhia muito bem estabelecido, não é o salário que segura essas pessoas. Uhum. Então, essa é uma relação muito diferente da minha geração, que ia lá pelo salário, que era pelo job, pela carreira, entendeu? Hoje não, você tem que ter um impacto, você tem que ter um propósito, você tem toda a questão de ESG muito forte, né, de impacto ambiental, de social e a questão de governança também para stakeholders. Então, acho que muita coisa mudou. E isso exige um estilo de liderança muito diferente. Né? Então, o estilo muito de comando e controle vem perdendo tração nessa realidade em muitas áreas, em muitas companhias. Né? Principalmente com a geração millennial, com a geração Gen Z, né? É uma geração que quer participar, onde a estrutura de poder está espalhada dentro da organização, dentro de um conceito de holocracia, não é dentro do conceito piramidal. De hierarquia. Né? Então, acho que tem muita coisa mudando, e você como líder, para você ser efetivo, a gente precisa estar atento. E para mim o elemento pessoas, a liderança empática, a liderança autêntica, e não falar de soft skills, mas falar de power skills, que a gente coloca soft como se fosse uma coisa menos importante. Né? Para mim, os soft skills são os power skills. Você não conseguir mobilizar as pessoas dentro das capabilities, das skills que elas trazem, dentro da questão de liderança, de empatia, de collaboration. Não adianta você ter os hard skills. Né? Não adianta ter o conhecimento técnico puro e simples. Né? E quando você fala de trabalhar em squads, a gente tem um e-commerce muito forte dentro do Whirlpool, e essa parte da operação a gente trabalha squaditizado, a gente trabalha em metodologia ágil. Ali não tem a hierarquia tradicional, é uma holocracia. Né? Então, o chapter owner ele tem um conhecimento aqui, ele usa ali, esse cara que tem um conhecimento em data mining, ele vem para cá. Então, é uma dinâmica de organização muito diferente. Mas, do outro lado, você tem uma com poder distribuído, né? Poder distribuído, o conhecimento daqui vai para lá, e você troca as pessoas dentro do job. Então, você imagina que career path, o caminho de carreira, também é diferente. Né? E você tem um outro lado da organização que é ainda mais tradicional dentro do desenho uma casca por cima disso, típico, né? De estrutura... Né, de empresas grandes, com jobs definidos, com career paths muito bem traçados. Então, assim, essa coexistência de dois modelos de negócio tão distintos exige uma adaptação da liderança, do processo de remuneração, e a gente está num processo ainda de ajuste. Porque essa parte do business vem ganhando tração, retenção e motivação, e mobilização e retenção de talentos. É um jogo diferente do que só o salário ou um retention bonus. Tem que ter esses outros elementos, né? Então, assim, a companhia
está se ajustando e a gente está trabalhando com a liderança para que elas estejam preparadas, todos eles, para poder tocar nesse... Eu queria tocar num ponto aqui, Doni, que eu acho que é importante também. A gente passou muito rápido pela vida que a Andrea teve dentro da Unilever de 29 anos, né? E você chegando lá no topo. Imagine pessoas que estão nos escutando agora, Andrea, que têm na mente um career path. E como você está falando aqui hoje, mudou um pouco a dinâmica desse jogo, né? O que você recomendaria, vamos dizer assim, hoje para uma pessoa que é um gerente de produto ou de categoria, o setor mais ou menos que vocês atuam? Como é que essa pessoa coloca na cabeça dela, como é que ela vai fazer o path para ela galgar novos cargos, galgar cargos fora do país, enfim, tendo em mente que ela tem que ter muito mais habilidade do que antigamente, que antes era uma escadinha, vamos dizer assim, né? E hoje tem muitas outras variáveis dentro desse jogo. Ficou mais complexo pro funcionário, né? Primeiro, assim, eu não acredito que tenha uma única receita de bolo, né? Todos os meus colegas que chegaram na minha posição foram expatriados e eu nunca fui, né? Eu acho que é o que eu falo. Quem olha muito para o lado e muito para trás, bate o carro. Você tem que olhar o que faz sentido para você. Eu sempre falo, a vida é curta para a gente não ser feliz. Então, se a gente consegue, para o teu ponto, Duane, fazer um negócio que você tenha talento e o que você gosta, esse é o sweet spot. Só que nem toda hora você vai conseguir estar num job que é isso que você gosta. Você vai ter alguns pedágios na tua vida. Então, eu acho assim, no começo da carreira, quanto mais você abrir para ter várias experiências, para depois você funilar e seguir, melhor. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.